Vamos lá. Uma outra coisa extremamente importante que você precisa aprender dentro de vetores para fazer uma prova de vestibular é aprender o que é decomposição vetorial. Como decompor um vetor. Então eu tracei aqui um vetor f qualquer. Esse vetor ele não está nem na direção do eixo x, nem do eixo y. E esse vetor f, portanto, ele forma um ângulo qualquer, ou com um eixo ou com outro. Eu coloquei aqui um ângulo alfa com o eixo x. O que nós queremos fazer? Achar as projeções de f em cada eixo. Então eu vou chamar a projeção de f no eixo x de fx. E essa projeção, Eduardo, o que é? É uma espécie de sombra? É. Você vai imaginar uma fonte luminosa mais ou menos nessa posição, e esse vetor f, ele cria uma sombra. Daí porque nós chamamos de projeção. Projeção de f no eixo x. Eu vou chamá-la de fx. Do mesmo jeito ocorre com o fy. O fy, se eu colocar aqui uma fonte luminosa, a projeção de f no eixo y, nós vamos ficar chamando de fy. Essas projeções elas servem justamente para nós acharmos o tamanho exato do que um vetor provoca naquele eixo. Então eu vou chamar isso aqui de fy. A essas projeções nós precisamos achar o valor delas. O que nós temos agora é apenas direção e sentido. E o valor ela sai através da trigonometria básica no triângulo retângulo, seno e cosseno. Então vamos lá. Qual é a definição de seno, Eduardo? Quem é o seno de alfa nessa nossa situação, olhando para esse pequeno triângulo retângulo que foi formado aqui? Quem é o seno de alfa? Cateto oposto pela hipotenusa. E esse cateto oposto ele é exatamente do tamanho de quem? De fy. Então, ó, cateto oposto, fy, pela hipotenusa, que é f. A partir daí você percebe que se você fizer produto dos meios pelos extremos, você vai ter que o fy é igual a f seno alfa. Ah, Eduardo, então é por isso que eu já vou colocando direto a formulazinha decorada. Pois é, mas eu não quero que você decore. Eu quero que você perceba que o que você faz, na verdade, é a trigonometria básica de um triângulo retângulo. Do outro jeito, a gente vai fazer agora para achar o fx. Eu vou usar aqui função, a função cosseno. Quem é o cosseno de alfa? Cateto o quê? Adjacente. Em relação a esse ângulo alfa, quem é o adjacente? Fx. E a hipotenusa? F. Então vai ficar cateto adjacente, que é o fx, pela hipotenusa, que é o f. Faça produto dos meios pelos extremos, você encontra que o fx, na verdade, ele equivale a f cosseno alfa. A partir daí, você percebe que a trigonometria básica do triângulo retângulo seno e cosseno lhe permitem achar o que nós chamamos de projeção e decompor um vetor. Mas eu concordo com você que fazer tudo isso aqui demora um pouco na questão. E a prioridade não é nem decompor o vetor, é resolver outros assuntos que a questão explore de você. Então o que nós, professores, fazemos para tentar facilitar a sua vida durante uma decomposição vetorial? Eu, Eduardo, peço para você usar um jogo de palavras. A palavra colado, você vai usar cosseno, separado seno. Ou melhor, você vai usar com e sem. Então eu vou colocar aqui para você. Com o vetor, você usa a função cosseno. E sem o vetor, você usa a função seno. Como assim, Eduardo? Com e sem? Vou te explicar ali melhor. Com e sem. Com o vetor e sem o vetor. Com o ângulo entre os vetores, sem o ângulo entre os vetores. Quando você olha para fx, nem olhe para cá. Quando você olha para fx e o vetor f, não há um ângulo entre eles? Então, com um ângulo entre fx e f, você usa que função trigonométrica? Cosseno. Sem o ângulo na questão vir representado entre um vetor e outro, você usa que função? A função seno. Então, ó, de novo. Com o ângulo, cosseno. Sem o ângulo, seno. Bem rapidinho, você faria o quê? Para achar o fx, você simplesmente faria o produto de f vezes seno ou cosseno? Cosseno. Por quê, Eduardo? Porque está com o ângulo entre eles. Então, fx termina sendo f cosseno alfa. E o fy, você usaria o seno. Por quê, Eduardo? Porque o fy e o f não há ângulo entre eles. Então, com o ângulo, você usa cosseno. Sem o ângulo, você usa seno. Sem o ângulo, você usa seno. Então, vai ficar justamente f seno de alfa. Beleza?